A história assustadora de um estranho. Eu viajo desde criança. Meus pais adoram visitar novos lugares, conhecer novas pessoas, experimentar novos pratos e aprender o máximo possível sobre o mundo. Ambos se tornaram grandes pesquisadores. A minha mãe é uma socióloga reconhecida no mundo acadêmico, e o meu pai também fez investigação científica na área das relações internacionais durante muitos anos. Ambos viajaram pelo mundo antes de decidirem contratar-me. Eles teriam feito uso de muitas bolsas de estudo e programas que lhes permitiram viajar desde seus dias de estudante. Sua história de amor é digna de qualquer filme de Sofia Coppola. Dizem-me muitas vezes que se conheceram durante uma viagem a Tóquio, no Japão, como em Lost in Translation. Ambos vivem na cidade. Eles não se conhecem porque estudam assuntos diferentes, mas eles se conheceram em um restaurante. Aparentemente, minha mãe estava tendo problemas em organizar as coisas, e meu pai percebeu que eu era um estrangeiro como ele e veio ajudá-la. Depois de me apresentar, meu pai sugeriu que eu compartilhasse uma mesa com ele. Minha mãe ficou triste, mas feliz por compartilhar com alguém que fala sua própria língua. Ela aceitou. É a bondade japonesa que é estranha a qualquer um, mas também muito fechada e solitária em lugares públicos. Eles jantam, conversam, se encontram e se apaixonam visivelmente. Eles passam o resto do tempo, e cada vez que a responsabilidade não está com eles, eles vão embora. Quando tiveram que voltar para o México, concordaram em se encontrar na cidade do México, porque minha mãe era de Jalisco e meu pai de Puebla. Eles se fundem de forma estável para passar o tempo apenas a cada poucos meses, até que a distância se torna cada vez mais incômodo, concordando em viver juntos em um lugar que pode ser rápido, se necessário para fazer suas próprias casas natais. Ponto de interrogação invertido. Que outro lugar se encaixa e não é a capital do nosso país? Ambos encontraram trabalho na cidade. Eles viveram juntos por muitos anos e sincronizaram suas férias e viajaram tanto no país quanto no exterior. Tóquio tornou-se um destino muito popular para os dois, pois foi aqui que sua história de amor começou. Eles visitaram várias vezes e aproveitaram para conhecer outros destinos na Europa, Ásia e América. Todos têm sorte porque o seu salário e o seu trabalho lhes permitem viver uma vida bastante confortável. O dinheiro raramente se torna um problema em seus planos e projetos, como dizem quando temos estabilidade pessoal e financeira, pensamos em terceiros. Nesse caso, depois de consolidar sua carreira e adquirir uma certa riqueza, decidiram ter um filho. Eu nasci, e quando meu tempo de dieta e cuidado de crianças passou, eu já estava viajando para conhecer a família da minha mãe em Jalisco e a família do meu pai em Puebla. A vida dos pais muda um pouco porque eu não deveria ir para a escola, rosa algum tipo de viagem livre e um bebê, embora tenhamos muitas fotos e pequenas histórias que aparecem nestes períodos, os pais se lembram com um monte de bebês. Mal me lembro do que aconteceu, mas fiquei feliz em vê-los contar suas histórias com tanta eloquência. Quando comecei a estudar, o tempo estava se esgotando, por isso era improvável que eu saísse por muito tempo. Eles simplesmente usam as férias para me levar a diferentes destinos. Durante todo esse tempo, no entanto, eles nunca me levaram a Tóquio, embora falassem muito sobre como essa cidade era incrível e futurista. Só posso imaginar o lugar através das fotografias cuidadosamente guardadas pelos meus pais. Na época, a internet não era tão desenvolvida como é hoje. Havia centenas de pessoas produzindo conteúdo sobre viagens ou destinos. Sim, há qualquer informação que você possa imaginar, mas não é tão fácil de obter. Mas, passar a maior parte da minha infância e adolescência a ouvir como o Japão era maravilhoso, levou-me a um grande interesse e amor por um lugar que só existia na minha imaginação, porque nunca tinha pisado naquela ilha. Eu, mesmo vindo para ficar obstinado com o país desde o grau secundário, pedi aos meus pais que me enviassem para uma escola para aprender muito. Não frequentei a escola e a arma me fez alguns cursos depois de ir para a escola. Aprendi o máximo possível sobre a língua e os costumes deles, o que me fez ter expectativas ainda maiores sobre o país. Eu nunca pedi aos meus pais para irmos para Tóquio, porque eu desejava no meu coração que eu pudesse fazer algo sozinho.
Em primeiro lugar, eu queria salvar a maior parte do lugar e depois compartilhá-lo com meus pais, porque eles certamente ficarão felizes em voltar para o lugar onde eles deixaram boas lembranças. Mas será isso também para mim? Bem, a resposta é quase diferente da que meus pais receberam. Durante a maior parte do ensino médio e secundário, fiquei obcecado com este país. Passei muito tempo a estudar os diferentes elementos do país, e as minhas apresentações giram em torno do mesmo tema. Estou farto de os meus amigos falarem sobre o mesmo assunto uma e outra vez, embora a maioria esteja a ouvir com atenção o que descobri. No entanto, os outros colegas estavam cansados da minha pequena obsessão. Preparando-se para o grau do ano chinês já é mais ou menos a língua não é uma altura, porque na verdade é uma língua cheia de complexidades e sutilezas, mas pelo menos eu pensei que poderia fazer a comida, sabendo que na estação de metrô eu estava na época porque, pelo que eu sei, a melhor maneira de andar na cidade é de trem. Finalmente, tenho estado a preparar-me para uma viagem que provavelmente não vai acontecer, mas que, apesar disso, me traz muita emoção e entusiasmo. Quando terminei o ensino médio, os meus pais ofereceram-me uma viagem ao Japão como presente de formatura, algo que eu nunca imaginei. Durante anos eu sonhei com esta viagem tão cobiçada, mas quando a oportunidade veio, eu não aproveitei. Acho que é porque acho que de alguma forma não mereço esta oportunidade. Meus sentimentos me dizem que eu não fiz nada que mereça esse prêmio, também porque me comprometo a viajar com meus próprios recursos. Por isso, apesar de eu ter rejeitado este presente com muita dor na altura, os meus pais compreenderam e respeitaram os meus sentimentos. Eu acho que eu deveria ter sido mais insistente, eu poderia ser menos orgulhoso e mais humilde, porque todos estes anos de aprender línguas e partes da cultura não ajudou a minha sorte de viajar. Finalmente, os livros de idiomas lhe dirão muito sobre gramática, ortografia e pronúncia, mas isso não é o suficiente para explicar algumas coisas ilógicas. Os livros de história podem ser um bom ponto de partida para aprender as razões de muitas coisas políticas, militares e econômicas neste país. Está cheio de caráter japonês, construído sobre honra e sacrifício. Mas, embora ele saiba muito sobre o país, a verdade é que ele sabe tudo como a palma da mão. Há sempre algo que não se encontra num livro, artigo ou história. Há acontecimentos de grande importância que, pela sua dimensão, não se afogaram na avalanche de notícias que inundam as notícias todos os dias. Por exemplo, em meados da década de 1990, o Aum Shinrikyo lançou um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio. Embora o alvo do ataque fosse o governo e a polícia, terceiros também foram afetados, com pelo menos 13 mortos e mais de 50 feridos. A visão distorcida de Azahara levou seus seguidores a realizar vários ataques que custaram muitas vidas. É claro que o evento foi altamente divulgado. Nem a imprensa internacional nem a nacional perderam a oportunidade de relatar seus programas com notas, estudos e análises que passaram a canalizar a opinião pública de todos os telespectadores que conhecem essas notícias confiáveis. Quando ouvi a notícia, congelei, como um golpe de realidade. Estão a acontecer coisas terríveis por todo lado, e no meu país, as notas vermelhas tornaram-se parte do dia a dia de milhões de pessoas. Mas é reconfortante saber que isso também acontece nos lugares mais mágicos. É algo em que penso o tempo todo, mas às vezes a idealização leva-nos a ignorá-los para que possamos manter a imagem das coisas ou das pessoas impoluídas. Isso foi chocante na época, porque alguns conhecidos de meus pais foram recentemente violentamente mortos por um de seus filhos durante um episódio psicótico. O menino tem problemas e está em tratamento. Ele levava uma vida bastante normal. Na verdade, estávamos juntos na escola primária, mas aparentemente o menino começou a tomar alguns medicamentos para tratar sua doença como parte de um programa de pesquisa e teste de uma empresa farmacêutica. Muito pouco se sabe sobre isso, e acredito firmemente que foram feitos todos os esforços para desviar a atenção do público da indústria farmacêutica para o problema dos rapazes.
A notícia afetou profundamente os meus pais, até mesmo eu estava com o meu filho, que estava a celebrar o julgamento dos seus pais por homicídio, e que estava empenhado na terapia experimental com as drogas e com todos os envolvidos, para além de ridicularizarem o papel e as atividades dos medicamentos. Naqueles tempos, eu só tinha que me concentrar nos meus estudos e tentar me distrair para não afundar. Então, quando soube do ataque, fiquei muito chocado. Em casa, o meu pai passava muito tempo a falar sobre a situação do meu ex-parceiro. Alguns professores também esta situação prejudicial, a tentar mostrar-nos local que lhe voltou para o consumo de drogas e considerado como a minha vida alvo tornou-se o caos por comboio foi atacado eles convencidíssimos do culto a um Shinri que o causar o fim do mundo está fechada a Terceira Guerra Mundial, acaba de dissuasão, todos os crimes e pecados do mundo. Poucas semanas depois, o ataque deixou de ser notícia e pouco se falou sobre ele. Quando o juiz mandou o meu ex-colega para a prisão, os meus pais também pararam de falar sobre o caso dele. Tudo o que acontece faz parte da história e da vida cotidiana. Todos nós nos tornamos espectadores de uma grande quantidade de notícias vermelhas na imprensa e em todos os tipos de mídia. A certa altura, as pessoas que se entregam a notícias sujas começam a ficar aborrecidas, porque as suas audiências também ficam entorpecidas ao relatarem este tipo de notícias. Quando tudo isto aconteceu, eu estava no último terço da minha licenciatura. Decidi estudar comércio internacional. Meu foco de pesquisa é as relações comerciais com o país do sol nascente. Devido aos meus resultados acadêmicos e ao fato de falar um pouco de japonês, recebi uma bolsa para estudar um semestre em Tóquio. Então, sem hesitação, aceitei a bolsa e comecei a me preparar para minha viagem. Contei aos meus pais que estavam muito entusiasmados com a oportunidade que me foi dada. Quando a data da viagem chegou, eu não consegui dormir a noite toda. O avião decolava cedo e a emoção e o medo de viajar sozinho para o outro lado do mundo mantinha-me acordado. A primeira coisa foi que meus pais se levantaram e se prepararam para me levar ao aeroporto. Não houve atrasos nos voos e todo o processo de imigração foi muito simples, pois viajei como estudante. Despedi-me e entrei no avião. Eu não esperava que fosse a última vez que os veria. Minha chegada à terra japonesa foi incrível. A partir do aeroporto, você pode sentir a mudança cultural. A maioria dos procedimentos são automatizados, então não há muitos problemas com a burocracia. Pelo menos, não para entrar no país. O resto dos procedimentos são um inferno. Fiquei maravilhado com o que encontrei. A cidade é enorme, edifícios enormes. Os funcionários são muito simpáticos e prestativos. Isto é que o afluxo de pessoas é um inferno. Não há razão para que Tóquio seja uma das cidades mais populosas do mundo. O que me surpreendeu no início foi a indiferença dos japoneses para com os outros. Poucas pessoas se sentem julgadas pela maioria da cidade. Cada um está ocupado com sua própria vida e quase não presta atenção ao que acontece ao seu redor. Parecem viver alienados e isolados dos outros. Não me surpreende que milhões de japoneses, que sofrem sistematicamente níveis elevados de depressão e isolamento, prefiram acabar com suas vidas em seus pequenos apartamentos para que alguém note sua ausência por dias, semanas ou mesmo meses. Fiquei um pouco desapontado à medida que fui conhecendo melhor o mundo interior do Japão. Pelo menos na universidade, conheci pessoas de outros países que também se comunicaram comigo e compartilharam a ideia de como é difícil integrar um estrangeiro na lógica e no funcionamento do dia a dia japonês. Se você tiver alguma dúvida, a maioria das pessoas vai tentar ajudá-lo ou encaminhá-lo para alguém capaz de fazê-lo. Na universidade, é relativamente fácil conversar com alguns japoneses porque compartilhamos aulas e espaço. Consegui formar um pequeno grupo de estrangeiros e alguns locais, com quem costumo sair para jantar ou visitar alguns locais. Os funcionários são muito simpáticos e prestativos, os quartos são limpos e confortáveis. Há alguns meses já no Japão e tentei mimetizar-me pessoalmente. Eu contatei a família para me informar que meus pais morreram em um acidente de carro no estado de Jalisco a caminho para visitar a avó tem sido grave que devido a diabetes e hipertensão.
Quando sonhei em viajar para a cidade onde meus pais se conheceram, não esperava receber notícias tão importantes. Ofereceram-me para pagar o meu funeral no México, mas, depois de falar com o meu coordenador e conselheiro, a partida iria cuspir-me a bolsa e o semestre. Naqueles dias, eu não me importo. Quero dizer adeus aos meus pais que adoram este lugar. No 8º dia após sua morte, todos os arranjos estavam prontos. Devido a vários problemas e ameaças da seita ao aeroporto, eu não tinha sido capaz de obter um voo antes, então eu tive que esperar por uma semana. Aproveitei este tempo para me despedir dos outros alunos e de um dos alunos. Os japoneses sugeriram um bar para se despedir antes de eu chegar, pois era improvável que eu voltasse em breve e as outras trocas terminavam em algumas semanas. A princípio, não estava com disposição para fazer algo assim, mas também não podia ficar no meu quarto a chorar o tempo todo. Quando voltei para o país e tive que lidar com todas as perdas, mal pude descansar. Então, motivando-me, aceitei este convite para ser feliz. Nos encontramos no centro da cidade e fomos a um bar tradicional japonês. Chegamos na hora marcada para o lugar indicado por um amigo. Este lugar é muito perto de Tóquio. Eu não tenho certeza de onde, porque em todo o tempo que estive lá, eu nunca tinha ido a esse lugar. Para nossa surpresa, é um lugar muito agradável e tradicional, como prometido pelo menino que nos convidou. Nós nos divertimos, embora às vezes eu inevitavelmente me sinta culpado, porque eu me diverti muito lá enquanto os corpos dos meus pais estavam em um caixão frio. No meio da celebração, não pude deixar de chorar, e apesar da insistência deles de que eu não tinha arruinado sua despedida, eu sabia que eles me tratavam muito bem. Eu não devia ter ido. Depois de beber, cantar e comer, estávamos todos cansados. Eu sou moderno porque, caso contrário, não haveria força humana para impedir o meu colapso. Também não quero incomodar ninguém, por isso sou responsável pelo meu estado e pelo meu consumo. Alguns dos meus amigos ainda queriam continuar a festa, mas eles queriam ir para um lugar de dança em Tóquio. Eu só queria ir para casa para descansar, então eu não os acompanhei. Eles chamaram um táxi e saíram. Fiquei com meu amigo japonês e ofereci-me para cuidar dele até voltarmos para a cidade. Como ele estava bêbado, eu nunca o tinha visto, então fiquei um pouco preocupado. O barista chamou um táxi e todos nós pegamos. Os meus amigos vão à frente e embarcam enquanto eu vou à casa de banho. Quando voltei, subi para a parte de trás do carro. Era tarde e eu não conhecia a área, então eu tinha que confiar no taxista. Depois de uma longa viagem, notei que não podíamos ver a cidade iluminada. Em vez disso, pouco a pouco fomos mais longe e a única coisa que começou a ocupar a paisagem foi uma floresta bastante grande. Eu pensei que o taxista estava errado, ou que ele simplesmente escolheu outro caminho. Meu amigo está dormindo no assento da asa, então tente ficar calmo. De repente, meu amigo acordou. Ele tenta encontrar seu lugar e pede ao taxista para parar. O carro estava parado na beira da estrada. Meu amigo abriu a porta e correu para a floresta. Eu pensei que talvez eu queria vomitar, mas, depois de alguns minutos, meu amigo ainda não voltou. Comecei a ficar preocupado, talvez ele tenha caído, ou tenha tido algum acidente. Afinal de contas, era noite e não havia muita luz lá, exceto a luz do táxi e a luz vermelha da cauda. Pedi ao taxista que nos esperasse e entrei na floresta, tentando seguir os passos do meu amigo. Depois de caminhar alguns minutos, notei uma cabana no meio da floresta. Eu podia ver a luz à distância, então fui até aquela casa, perguntei aos meus amigos, ou pedi ajuda na busca, porque a minha mala e as minhas coisas tinham sido deixadas no táxi. Quando me aproximei da casa, notei que a luz de dentro se tornava cada vez mais vermelha. Quando finalmente me encontrei na porta, um medo irracional invadiu-me e decidi espreitar a fechadura para ver se havia alguém lá dentro e tentar descobrir a origem da luz vermelha. Fisgonei através da fechadura, o que eu vi foi um quarto vermelho, móveis, alguns bustos de relógio, paredes, chão, tudo vermelho quando de repente começou a girar bolas e fazer grandes e pequenos, até que me olharam. É a pupila de alguém ou de alguma coisa do outro lado da sala. É como se eu estivesse a espiar.
Estamos todos a olhar através dos olhos um do outro para o outro lado. Quando percebi isso, virei-me. Corri de volta para a estrada. Felizmente, o táxi ainda estava esperando. Entrei diretamente no carro e deixei-o ir. O taxista ouviu-me e saímos. Quando saímos daquele lugar, percebi que estávamos em Aokigahara, a floresta do suicídio, onde muitas pessoas entraram para acabar com as suas vidas. O motorista de táxi me levou à delegacia de polícia, onde eu fiz uma declaração, um exame antidoping e me fez algumas perguntas. Apesar de eu lhes ter dito que eu era um estudante de férias e tinha que voltar para o meu país, eles me mantiveram. Claro que não me ouvem. Puseram-me numa cela e, alguns dias depois, declararam-me mentalmente instável e com problema de álcool. Tentei recorrer, mas tudo o que consegui foi ser internado num hospital psiquiátrico, porque ninguém podia apoiar o que lhes tinha dito sobre os meus pais, a minha vida e os meus amigos. Neste lugar, eles drogaram-me e sedaram-me a maior parte do tempo. Eu não poderia comer ou fazer nada sozinho sem alguns homens de bata branca me abraçando, limpando a saliva que pingava do meu peito por causa da medicação e forçando-me a engolir comida líquida. Escrevi minhas memórias quando nos eram permitidas atividades recreativas. Também consegui esconder uma caneta e papel em minhas roupas.